E hoje nós vamos nos reportar a um único versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 19. O calendário brasileiro hoje é dia do quê? Ou amanhã, não sei. Dia de finados, dia dos mortos. E depois da morte, a gente vai para onde? Para o céu. Quem não sabe essa resposta, está perdido. Vai para um outro lugar, que não é o céu, mas que é um lugar também. E aí eu me lembro, antes da própria leitura, de uma canção antiga, que dizia, se o seu coração parar de bater agora, e você for embora, para onde você vai? Céu ou inferno? Só um caminho pode ser. Por isso, todo o capítulo 15 é voltado para engrandecer a ressurreição de Jesus. A garantia que essa ressurreição nos dá. Portanto, quem crê nessa ressurreição vencerá a morte, irá para o céu. Quem não crê, morrerá em seus próprios pecados. E no versículo 19 do capítulo 15, olha o que Paulo diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na versão na linguagem de hoje tem um pequeno detalhe. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Senhor, que esse texto possa inundar o nosso coração de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Olha, estatisticamente, a primeira vinda de Jesus é mencionada aproximadamente 365 vezes na Bíblia. É só fazer as contas e ler os manuais bíblicos, você vai descobrir que várias e várias vezes foi citado na Bíblia a primeira vinda de Jesus. Mas sobre a segunda vinda, são 2.400 citações. Algo tem que nos fazer enxergar isso com um pouco mais de cuidado e critério. Porque, normalmente, nós estamos atentos à primeira vinda, que já é fato, já aconteceu, e analisamos com retrospectiva. Porém, quando a gente começa a ler os textos que falam e anunciam a segunda vinda, nós já temos que estudar com perspectiva, olhando para um futuro que há de vir. Todo o capítulo 15 enaltece o impacto que a ressurreição teve e garante que esse impacto poderoso garantirá a nossa ressurreição e a nossa entrada na vida eterna, a nossa entrada no céu. Todos os versículos falam isso. Por isso, quando chega no verso 19, o apóstolo Paulo, ele coloca algo assim para levar a nossa reflexão até o mais profundo que a gente puder, colocando uma condicional perigosa. Se, apesar de saber tudo isso, ressurreição de Jesus, vida eterna, céu, se, apesar de crer nisso, a sua esperança em Jesus, ela se baseia apenas, ela vale apenas para aquilo que Ele pode te oferecer aqui e agora, você é um infeliz. Aliás, não um pequeno infeliz, o pior infeliz, o mais desgraçadamente infeliz de todos os homens, porque você restringe o poder de Jesus para aquilo que Ele pode te dar agora, e você não vislumbra o maior tesouro, que é aquele que você vai receber na glória, no céu. Então, os cristãos não podem caminhar pensando só na sua cidadania. Ah, Jesus, me abençoa, eu estou com problema de dinheiro, eu estou com dificuldade na minha saúde, eu quero me casar, eu quero fazer um doutorado, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro. Senhor, me ajuda. É mais ou menos como se Jesus se transformasse para a maioria dos crentes num
gênio da lâmpada, que de vez em quando esfrega-se pela oração e ele aparece fogosamente e diz o que você quer, quais são os seus pedidos de hoje, e você faz. Mas você não vislumbra o poder de Jesus em dar a você uma nova terra, um novo lar, uma pátria celestial. Nós temos, pela graça, dupla cidadania. Nascemos aqui, somos brasileiros, devemos nos alegrar por isso, apesar de, mas somos cidadãos do céu. Caminhamos com a perspectiva de uma esperança que nos impulsiona a seguir em frente. Por isso, se a sua esperança nesse Salvador é tão localizada no aqui e agora, você é um infeliz. Não tem nada para você. Por isso que eu gostaria que você pensasse comigo nesse texto. Jesus é a nossa esperança. E que você entenda a palavra esperança e tudo aquilo que a conecta a Jesus, porque é Ele quem dá a esperança, a concretização do potencial que ela tem, de fazer coisas por nós agora e de nos lançar para um sonho que é real, que é futuro. Quando a Bíblia anuncia a Abraão que ele deveria sair da sua terra, não é fácil a gente entender humanamente a atitude desse homem. Porque todos nós, quando saímos de um lugar e vamos para outro, qual é a primeira coisa que a gente quer sobre o outro lugar? No mínimo, o endereço. Para colocar no GPS ou no Waze, a gente quer. Senhor, onde que é? Como é que é lá? É bom? Quantos quartos? E Jesus disse, bom, quarto tem muitos, eu vou preparar lugar para vocês. Mas nós não entendemos como é Deus chamar um camarada estabilizado, bem feito na vida, riquíssimo, respeitado, com um patrimônio invejável, e de repente vem um Deus, sei lá de onde, sei lá por quê, e fala, Abraão. Não sei se essa é a voz dele, mas com certeza Abraão não tinha ouvido aquela voz nunca. E Deus fala, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. E crendo contra a esperança, ele caminhou na certeza de que Deus era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido, ser pai de uma grande nação e por aí vai. Por isso, se a sua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, sua esperança é diferente da de Abraão. Porque ele caminhava não só pensando na Jerusalém prometida, mas ele caminhava como quem vê o invisível. E assim foi toda a sua experiência, a ponto de Deus chamá-lo amigo. Amigo de Deus. Por isso, eu quero mencionar apenas algumas virtudes de Jesus como aquele que impulsiona a esperança. Jesus é a nossa esperança. A primeira coisa que eu vejo em decorrência desse texto é que Jesus é a esperança da promessa. Fazer promessa é fácil, mas a Bíblia diz que em Jesus todas as promessas têm um sim, todas. Então Jesus é a esperança da promessa, porque promessa vazia é a coisa que brasileiro nasce sabendo que vai acontecer. Todo mundo, seja no dia 15 de novembro, ou no dia 1º, ou 2º, ou 3º de outubro, vai atrás de promessa vazia. É só colocar um xizinho lá, um nomezinho numa cédula, você está acreditando numa promessa vazia. Mas quando você coloca a sua fé em Jesus, Ele sozinho, mais ninguém, é a esperança da promessa, que vai se concretizar. É impressionante, meus irmãos, como nós gostamos de confiar em pessoas, precisamos confiar em pessoas, mas estamos tão decepcionados que já não mais acreditamos que é possível confiar em alguém, nem no papai e nem na mamãe. As crianças estão mais exigentes do que nunca, mas eu repito uma velha propaganda que para mim é o protótipo da esperança que uma criança tem quando o pai lhe faz uma promessa. Eu vou te dar uma bicicleta. Lembra disso?
E o molequinho colocava no sapato, colocava embaixo do pote de manteiga, em qualquer lugar, um recadinho para o pai: não se esqueça da minha Calói, não se esqueça da minha Calói. Para ele, o pai era a certeza da promessa, como Jesus. Jesus é a nossa esperança da promessa, que vai valer a pena confiar. Jesus também é a esperança do prenúncio. Promessa, esperança, envolve prenúncio. O que vai ser é prenúncio. Para onde eu vou é prenúncio. Quando Jesus andava pela terra, ele conversou com alguns discípulos. Um deles aproximou-se dele certa vez e falou assim: mestre, para onde vais? E Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando ele anunciava a morte, os discípulos se aproximavam entristecidos e ele dizia: não vos inquieteis, não vos perturbeis no coração, porque se eu não for, eu não vou poder fazer nada, eu tenho que ir e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei. Prenúncio. Jesus é a esperança do prenúncio. Aquilo que é futuro, ele já anuncia hoje, mas você pode ter segurança de que ele é a esperança, de que esse prenúncio, esse futuro envolve fé, é verdade, mas é ele, Jesus, que é a esperança, não só de que o prometido categoricamente vai se cumprir, mas de que o prenúncio, aquilo que é só sonho, um dia se tornará real e palpável. Jesus é a esperança do prenúncio. Portanto, se a sua esperança nele se limita apenas ao aqui e agora, você é um infeliz. Terceira ideia decorrente da palavra esperança, ligada a Jesus. Jesus é a esperança da mobilidade. Sabe, irmãos, o que acontece com alguém que perdeu a esperança? O que acontece? Ele para. Quem perde a esperança, trava. Quando o povo de Israel foi levado cativo na Babilônia, sabe qual foi a palavra de Jeremias para eles? Quando vocês entrarem na terra de estrangeiros, lembram-se que eles diziam que estavam tão tristes, que nem tocar harpa mais eles queriam. As harpas estavam penduradas nos salgueiros, e eles diziam: como cantar a Deus em terra estranha? E Jeremias diz: 70 anos, mas enquanto vocês estiverem lá, tenham a esperança de voltarem, então desenvolvam projetos lá, casem lá, construam casas lá, não fiquem travados, não fiquem cabisbaixos, não fiquem vivendo como derrotados eternos. Jesus é a esperança da mobilidade, porque quando você tem esperança, você age, você parte para a ação. Tem gente que perdeu a esperança e só lambe a ferida. Mais uma vez a gente tem que lembrar do que a gente via na infância. E acho que como vocês, somente alguns aqui, tem essa infância de sentar diante de uma TV e assistir aqueles famosos desenhinhos do Lip the Lion em Hard Har Har, lembra disso? Aquele coitadinho daquela hiena, dia, vida, não tinha mais ânimo, não tinha mais pique, não tinha mais mobilidade, e está assim de crente que é igual uma hiena, igualzinho uma hiena, choramingando, porque não tem em Jesus esperança, e quem não tem esperança não tem mobilidade, mas quem tem Jesus reconhece, Ele é a esperança da mobilidade, de que eu não ficarei travado. É como diz um velho cântico da igreja: eu não olho circunstâncias, não, eu olho o seu amor, eu não me guio por vista, alegre eu sou. Jesus é a esperança da mobilidade, mas se a sua esperança nele só responde para as circunstâncias desta vida, e você não olha o céu como um lugar, um ponto, um destino, você é um pobre infeliz. Em quarto lugar, eu vejo na dedução de possíveis traduções da palavra esperança, que Jesus é a esperança da mudança. Na verdade,
a esperança da mudança vem dele mesmo. Alguém pode falar assim, olha, eu não vou pregar para aquela pessoa porque aquilo não muda nunca. Então eu vou eleger o pior homem de todos os tempos. O pior, e ele mesmo disse que era o pior. Vocês devem conhecê-lo, vocês já devem ter lido muita coisa desse homem, que de repente, no momento da vida, disse assim, sou grato a Jesus, que me salvou e me consagrou para o ministério, porque Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O nome desse homem é Paulo, opressor, perseguidor, assassino. Ele se deliciava em ver cristãos morrerem. E alguém poderia dizer, vamos pregar que ele pode se converter, que ele pode mudar, e ele mudou. E a Bíblia diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. Na filosofia do Evangelho, da esperança de Jesus, não dá para dizer de ninguém, é pau que nasceu torto, vai morrer torto. Nem na natureza isso é verdade. Eu aprendi isso quando fui pastor no interior, lá em Lavras, Minas Gerais. É lá que eu aprendi que alguns tipos de madeira, de plantação, está nascendo meio torto, coloca um pau reto, amarra, que ele vai se endireitar. E não é assim que a gente tem que crer, até na natureza, quanto mais em Jesus. Ele é a esperança da mudança. É Ele quem leva alguém que mira numa pessoa e fala, puxa vida, esse aí não tem jeito. E foi uma mulher ontem aqui pregando na SAF, num culto de federação de SAF, de uma região aqui próximo, talvez Cotia, não sei bem. E ela falou e contou um exemplo de uma amiga, irmã, que quando fazia reunião de oração e de culto na casa dela, recebia prazerosamente as irmãs, mas o marido era um manguaceiro, era um pinguço, era um sujeito perdido, que ninguém dava nada por ele. E às vezes ele interrompia a reunião de oração na casa dele, e entrava, ia para o seu canto, e quando a mulher que estava recepcionando as irmãs o viam, e viam aquele homem, aquela irmã dizia, irmãs, dá uma licencinha que eu vou cuidar da minha bênção. E ia lá tratar do infeliz. Hoje ele é presbítero, hoje ele é uma nova criatura. Quem que fez isso? Foi a terapia? Foi o amor dela? Ou foi Jesus, a esperança da mudança? Por isso, Jesus é a esperança da mudança. Mas se você crê que Ele pode dar apenas um jeitinho aqui para esta vida, e Ele não tem efeito poderoso para mais nada, você é uma pessoa infeliz. Jesus é a esperança da garantia. Na passagem de Hebreus fala âncora. Jesus é a âncora da nossa alma. Como talvez a palavra âncora seja tão distante do nosso dia a dia, eu digo que Jesus é a esperança da garantia. Bote a sua fé nele, a sua alma estará ancorada, e tudo aquilo que você um dia acreditou não vai te deixar na mão. O Titanic de Jesus não afunda, os outros afundarão sempre. Mas lá em Hebreus é muito importante que você acompanhe essa leitura no capítulo 6 de Hebreus. Eu vou ler alguns versos. Capítulo 6, Deus sabe que nós somos pessoas inquietas, duvidosas, mas Ele não fica chateado, não. Lá em Hebreus capítulo 6, começando no verso 13, Jesus é a esperança da garantia, ou é a âncora. Jesus é a esperança, é a âncora da nossa alma. No capítulo 6 de Hebreus, do verso 13 em diante, está assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, o que ele fez? Ele jurou por si mesmo. E ele disse, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Quando alguém faz uma promessa, daqui a pouco eu continuo lendo, para dar a garantia de que a promessa é de valor, isso humanamente falando, o que as pessoas fazem? Fiz uma promessa, mas para dar garantia, para dar segurança a quem ouve a promessa, o que normalmente a pessoa faz? Eu juro, né?
pelos fios de cabelo da minha cabeça. Então já é uma promessa mentirosa, porque já está acabando. Eu juro pela alma da minha santa mãezinha, e a minha santa mãezinha está lá no céu, e eu não vou me intrometer nesse sentido, não. Ela está lá com Deus e acabou. Mas Deus olhou para Abraão e falou, eu juro, eu prometo que eu não vou te abandonar. Eu prometo, eu garanto. Deus jurou por si mesmo. Jesus é a esperança da garantia. Não há como alguém questionar e duvidar a autenticidade, a integridade, a idoneidade dele. E o autor de Hebreus continua, verso 15. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. E olha o que vem a seguir. Os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia, olha aí a palavra, de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Acabou, eu garanto que vou pagar e assino uma promissória. É uma garantia. Verso 17, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos forte alento, tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. E aí vem o verso, na qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele é a esperança que garante que a nossa alma está segura e não oscilará e não escorregará por entre os seus dedos. Sabe, uma das coisas mais tristes, pelo menos para mim, é quando você pergunta a alguém que se autoproclama cristão, você tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa começa a dar alguns... eu vou na igreja, minha família é crente, meu pai é presbítero, meu pai é pastor. Eu não perguntei isso. Você tem certeza da sua salvação? Alguma garantia que te dá tal segurança? Ou Jesus não é a sua esperança? Jesus é a esperança da terapia. É uma outra ideia decorrente do texto. Se Paulo diz que um infeliz é porque coloca Jesus circunscrito apenas a esta vida, e se ele não tem esperança do céu, ele é um infeliz, então Jesus é a esperança da cura da alma que vacila, da cura da convicção que oscila. Ele é a esperança da cura, daquilo que nos adoece, que nos torna enfermos, que nos torna pessoas moribundas, sem levantar a cabeça, pessoas que dormem, pessoas que não acordam nunca. A Bíblia fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, mas quantas doenças não estão por aí afetando a espiritualidade das pessoas? Quantas pessoas não andam capengas, porque não têm em Jesus a esperança de que podem ser curadas e terem uma vida viçosa, bonita. Irmãos, será que na igreja que nós congregamos, a gente tem que passar a vida inteira pisando em ovos, com pessoas que nunca crescem, que nunca amadurecem, e que você fala assim, olha, cuidado, não fala certas coisas perto dele, é isso e aquilo. Jesus cura. Jesus é a esperança que nos torna bem-aventurados, não infelizes. Bem-aventurados quem chora, bem-aventurado quem é humilde, bem-aventurado quem é misericordioso. Deus nos cura do egoísmo por conta de Jesus, que é a esperança, que faz essa terapia que não há em nenhum consultório humano poder de fazê-lo. Jesus é a esperança da vitória. O capítulo 15 de 1 Coríntios termina com esse incentivo. O capítulo inteiro é a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. Mas no finzinho, versos 57 e 58, eu não vou mais pregar, não vou mais na igreja. Já ouviu isso? Não vou mais cantar no louvor. Irmãos, o que eu já vi disso acontecer nesses 38 anos, não vou mais, o pastor não deixou tocar aquele hino que eu queria, não vou mais tocar.
Eu não vou mais, porque eu dei o dízimo, dei uma oferta boa, ninguém falou, ninguém agradeceu o meu nome lá. Eu não vou mais, porque, sabe, aquelas coisas assim que não tem como. E Jesus, olha só o que Paulo fala: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Portanto, aí vem o portanto. Jesus é a esperança da vitória. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nossa igreja é maravilhosa na crença, na estrutura doutrinária, na forma de governo. Nossa igreja capenga na prática. Na prática ela capenga um pouco, porque é muito metódica, é muito rigorosa, mas tem pessoas que estão tão travadas que elas não conseguem colocar o conhecimento no dia a dia. É, portanto, muito semelhante àquela dupla que sobe ao templo para orar. E todos sobem. Aqui, graças a Deus, tem escada que dá para ilustrar o que Jesus fez. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu, presbiteriano. Ele sobe, tipo pavão, né? Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te agradeço porque eu não sou que nem... Pronto. O pobre do publicano também era presbiteriano, humilde, recém-convertido. O que ele faz? Ele olha para Jesus? Não, ele não consegue olhar, ele não consegue sequer levantar a cabeça. Ele fala: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: olha, esse foi para casa em paz. A vitória que Jesus deu àquele homem pela salvação é diferente da mera religiosidade. Religiosidade, eu sei, nós somos treinados nela. Mas em andar em novidade de vida, vencendo o eu, vencendo o coração teimoso, manhoso, desesperadamente corrupto, é só Jesus que pode dar. Vencendo a relutância: eu não trabalho mais, eu não congrego mais. Irmãos, igrejas se dividem por muito pouco, por conta do orgulho de alguém que não aceitou ou a repreensão, ou a disciplina, ou a instrução. Ele vai embora, ele abre uma outra igreja, ele vai para um outro lugar, exatamente por questões de orgulho. E só Jesus é a esperança da vitória sobre todos esses aspectos do nosso ego perigosíssimo. 2 ideias finais. Jesus é a esperança da glória. Irmãos, que maravilha será entrar no céu. Tem 2 jeitos. Um é ele vindo, outro ele convocando. Não é? Ele pode convocar qualquer um de nós, a qualquer hora do dia ou da noite. E ele deixou claro, né? As virgens, umas estavam prudentes, com as lâmpadas acesas. A outras estavam com baixo estoque de azeite, e ele veio numa hora inoportuna, e aí mercado fechou, Pão de Açúcar, o dia, o extra, não tinha mais lugar para comprar azeite. Assim, nos dias de Noé também. O aviso da vinda da chuva, de tudo aquilo, daquele tsunami, foi avisado. 120 anos, metodicamente, o velhinho falava: vai chover, vai inundar. E quem acreditava no louco? É louco mesmo. Seguidor de Jesus tem que ser louco, porque senão não faz impacto nenhum. Jesus é a esperança da glória. Que maravilha, irmãos, você consolar pessoas à beira da morte, e elas que te consolam. Você vai com toda aquela técnica, citando textos bíblicos, e você sai dali murchinho, envergonhado, e fala: puxa, eu pensei que eu é que saí consolado de lá. Quantas pessoas! Como é que um camarada ainda jovem, recém-eleito diácono, leva umas pedradas, e ele olha para o céu, vê Jesus lá, e ele fala: pai, perdoa essa turma. Eles estão me matando, pensando que estão acabando comigo, mas estão me fazendo um favor. Jesus é a esperança da glória. É Ele quem me dá, não a sensação, mas a certeza de que nós um dia entraremos lá. Quando você cantar de novo aquele hino que no final diz: eu hei de estar de joelhos entre os santos,
cante com a boca cheia, com a alma lavada, eu hei de estar. Quando esse dia chegar, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e verdadeira adoração. Só Jesus pode dar a você a esperança da glória. E quem crê nisso não é um infeliz. Por isso, a última coisa que eu deduzo desse texto é que Jesus é a esperança do encontro. Eu sei que esse hino é meio espúrio, ou pelo menos totalmente, mas as pessoas cantavam nos anos 70, que um dia eu verei lá no céu, né? Falavam um hino mais ou menos assim: um dia eu espero ver minha mãe, andar com ela no jardim, mas primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Na verdade, esse negócio de ver mamãe, ver papai, ver não sei o quê, isso é conversa, porque lá ninguém vai se dar a conhecer, ninguém vai ser conhecido, mas que eu quero ver Jesus, quero. E o primeiro, quando a gente bater o pezão lá, como é que a Bíblia diz que vai ser o encontro? Ele mesmo: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Isso é encontro, e Jesus é a esperança desse encontro. Não sou eu, não é a minha tradição, não é a minha teologia, não são os meus anos de pastorado, não é a minha fidelidade à minha família, é Jesus, a minha esperança. Já imaginou você pisar na glória, na eternidade, pela primeira vez, de uma eternidade sem fim, e Ele, o adorado, o celebrado, o ressuscitado, com aquele olhar simpático, com aquela bondade misericordiosa, fala: olha, tudo isso é teu. Que encontro maravilhoso. E Jesus é a esperança de que isso será real um dia. Um dia, é fato, historicamente lavrado no livro da vida. E ele disse: um dia vai acontecer. E eu finalizo lendo ou pelo menos lembrando de uma história. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre as várias palavras que representam esperança no hebraico e no grego. E eu me lembrei de uma palavrinha hebraica que é traduzida por esperança: tikvah. Alguém lembra disso? Faz pouco tempo, o Adilson lembra. Tikvah. Ninguém vai imaginar, mas a palavra tikvah nasceu no dia em que Josué, conquistando cidades e ia destruir Jericó, tinha lá uma família. Uma prostituta tinha uma família. E ela foi a única pessoa que recepcionou os espias. Quando os espias saem, garantindo que aquela cidade seria destruída totalmente, o que eles falam para Raabe? Olha, você estenda um fio escarlate. Quando o exército chegar e perceber aquele fio, a palavra usada ali foi tikvah, porque esperança para Raabe era aquele fio pendurado na sua porta. Como a esperança para os primogênitos na matança da 10ª praga era o sangue pintado na porta. Tikvah, essa é a nossa esperança. Aquela corda de fio escarlate é Jesus, é a esperança de que não seremos massacrados, dizimados pela fúria implacável das circunstâncias, do opressor, do demônio, do fim do mundo, do anticristo, seja lá do que for, é a tikvah. E eu encerro com uma frase que diz: sem esperança, a vida é ácida e amarga. Portanto, que a minha e a nossa esperança em Cristo não tenha valor apenas para o aqui e agora, mas tenha valor eterno, porque um dia a esperança nos dará o privilégio de tomarmos posse daquilo que Ele deixou claro no seu testamento. Deus seja louvado, e que a esperança te mobilize, te capacite, te cure, te dê vitória e te faça seguir, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, até que cruzemos a linha da fronteira
e cheguemos lá, naquele lugar, que uma letra bonita de um hino que nós vamos ouvir agora, a um país além do grande rio.